8 de maio. Hoje, depois do almoço, Ricardo me chamou ao quarto dele. Fechou cuidadosamente a porta atrás de si, virou a chave, embora estivéssemos sozinhos em casa, e esse gesto me deixou desconfiada. O que houve? Fui logo perguntando. Quero falar com você, ele disse. Já faz vários dias que desejo isso, mas nesta casa nunca se consegue ficar sozinho, conversando em paz. Acrescentou: Sente-se. Eu insistia. O que houve? Enquanto ele me obrigava a sentar na poltrona, puxou uma cadeira e sentou diante de mim. Eu me sentia cada vez mais inquieta. Escute, Ricardo, avisei. Estou muito cansada. Se você vai me dizer alguma coisa que pode me desagradar, peço que fale isso com seu pai, porque ele me interrompeu. Você não pode partir para Verona, mamãe. Tive um sobressalto e meu temor se tornou de outra natureza. Por quê? Perguntei, empalidecendo. Porque vou precisar de você nos próximos dias. Dei um suspiro de alívio enquanto lhe perguntava se não acha que tenho direito a umas férias. Ricardo respondeu que lamentava atrapalhar meus planos, mas que era uma coisa muito importante para ele. Então, tentando me defender por antecipação, anunciei que tudo o que ele pudesse dizer seria inútil. Eu viajaria de qualquer modo. Você já é um homem, precisa aprender a viver por conta própria. Se quiser conversar comigo, eu o escuto, mas ande logo, preciso voltar para o escritório. O que aconteceu? Depois de uma pausa, ele disse: Decidi me casar logo. Levantei na hora, perguntando se era para me anunciar semelhante tolice que ele me retinha em casa e se percebia o absurdo disso. Olhei os livros fechados sobre a mesinha e disse que ele faria melhor se estudasse. Por acaso você considerou o que significa se casar? Perguntei. Temo que o casamento seja algo diferente do que você imagina. Pode me explicar como vão sobreviver? Ele me fitou nos olhos sério e confessou: Não sei. Tentei rir, mas seu olhar, que permanecia grave ao me dar resposta tão boba, me mantinha apreensiva. E então? Perguntei. O que você quer fazer, se ainda não sabe como poderão sobreviver? Casar-se significa, sobretudo isto, sustentar muitas pessoas. Ele nada dizia. E então? Eu me insistia. Não sei, ele repetiu. Penso que, por enquanto, não irei para a Argentina. Vou procurar um emprego provisório aqui para atravessar os primeiros momentos. Soube que em Buenos Aires me contratariam inclusive no próximo ano, ou daqui a 2 anos. Estava pálido. Eu insistia. Não é fácil encontrar emprego. Seja como for, vamos admitir que você consiga logo. Vejamos, como os dois vão viver com o seu salário com 40 mil liras por mês, se tanto. Já pensou nisso? Sim, ele respondeu, olhos nos olhos. Em seguida, desviou o olhar e acrescentou: O único jeito é morar aqui com vocês. Eu lhe darei tudo o que ganhar até o último centavo. Não queremos nada. Basta este quarto, assim como está. Só precisaríamos comprar uma cama de casal. Balancei a cabeça enquanto pensava que, se era isso que ele desejava, não iria conseguir. Lembrei-o de que minhas convicções radicais. Cada um deve ter a própria casa, a própria vida. Eu me pusera a caminhar para lá e para cá, dizendo que ele se casaria quando tivesse tal possibilidade. A nora aqui em casa, não e não. E, aliás, por que não iam morar na casa de Marina? Ricardo respondeu que a madrasta jamais consentiria e que, ademais, o pai de Marina ganha pouquíssimo. Eles mal têm como viver. E nós? Repliquei com dureza. E seu pai? E o meu cansaço? Vocês sempre me imaginaram capaz de fazer milagres. Nunca perceberam que não eram milagres, era suor, horas de labuta. E agora, em vez de desejar que eu pare de trabalhar, que eu descanse, você acha que posso trabalhar para mais uma pessoa. Você é ingrato, ingrato e inconsciente. Enquanto isso, com alegria, com despeito, quase imaginava minha partida. Já me via no trem, entre as malas, via a laguna, os palácios, a amplidão do céu de Veneza, leve como um domingo. Fui até a porta. Ricardo se aproximou e pôs a mão na maçaneta para não me deixar sair. Não, mamãe, não vá. Por favor, escute. Eu decidi me casar a qualquer custo, logo, o mais depressa possível, dentro de 15 dias.
Voltei-me de chofre. Você enlouqueceu? Perguntei. Enlouqueceu, Ricardo? Ele me fitava sem responder pálido. Eu me aproximei e o agarrei pela gola do paletó. Você enlouqueceu, repeti, e já havia compreendido tudo. O que foi que você fez? Perguntei afinal, a contragosto, com repugnância. O que você fez? Então ele abandonou a cabeça num ombro e caiu no choro. O que você fez? O que você fez? Eu insistia, chorando também, e erguendo os olhos para o céu, a fim de pedir não sei se ajuda ou se libertação. Em cima do armário, eu vi o triciclo vermelho que estava lá, coberto de poeira, desde que Ricardo era criança. Precisamos casar logo, ele disse, antes que a madrasta perceba. Assim ninguém saberá de nada nunca. A própria Marina nasceu de 7 meses, mas não podemos esperar nem mais um dia. Tudo vai dar certo, você vai ver, eu vou trabalhar, Marina vai ajudá-la em casa. É preciso que você não me seja hostil, mamãe. É por Marina, compreende? Ah, exclamei com violência. É justamente por ela que você me pede? Devo ajudá-la, acolhê-la em casa, essa Marina, aquela que acusava sua irmã, aquela que sequer passa batom nos lábios, me diz somente sim e não. É uma menina, dizia você, mas a menina soube agir para obrigá-lo a se casar logo. Ricardo cobria o rosto, angustiado. Eu sei, você tem razão de pensar assim, dizia. Mas Marina é justamente como ele disse, uma menina, nem mesmo compreendeu o que fazia. Pior então, devia saber. Continuei. Hoje em dia, que mulher ainda tem o direito de ser uma menina? Aliás, algumas nunca tiveram esse direito. Eu garanto, ele continuava, que a culpa é minha, eu sou o único responsável. Aconteceu, sabe quando? Poucos dias depois que Marina veio aqui pela primeira vez. Eu estava contente por vê-la a seu lado, em nossa casa. Havia falado em Bonfante. E ele me garantiu que tudo ia bem, que em outubro eu partiria para a Argentina. Era tudo tão fácil naqueles dias, eu me sentia forte, mas naquela mesma sorte repentina me fazia temer que tudo pudesse desabar novamente, que Marina não soubesse resistir 1 ou 2 anos sem mim, que me esquecesse na realidade. Eu sempre a acusava disso, e ela me tranquilizava, jurava, eu a atormentava com meu ciúme e a vigiava. Suas palavras não me bastavam, queria instintivamente amarrá-la de algum modo, provar a mim mesmo que era capaz de retê-la, que era dono dela, de meu destino, de minha vida. Bobagens, eu disse. Desculpas, sabe-se muito bem como certas coisas acontecem. O resto nós inventamos depois para nos justificarmos. Ele balançava a cabeça, afirmando: Não, eu garanto. Você talvez não compreenda, não sabe o que significa ter a minha idade em tempos como estes e se ver sozinho, sem um centavo, sem nenhuma certeza do futuro, sem nada, a não ser essa moça, e ter medo de perdê-la e de perder tudo com ela. Ricardo está magro, com a barba por fazer, os cabelos desalinhados. Eu revia seu aspecto no sábado passado, ao lado de Marina, que também estava magra e pálida. Sei que o espera uma vida cansativa, uma vida como a minha, e temo que os dois não tenham a mesma força que Michele e eu temos. E agora? Não tem medo agora? Perguntei. Ele começou a falar baixinho, como se consigo mesmo. Um pouco menos. Os primeiros dias foram terríveis. Se você soubesse as noites que passei aqui dentro sem dormir, pensava até ir embora logo em deixar Marina, fugir como um covarde. Agora que você sabe, me sinto melhor. Sinto não ter mais tantas incertezas quanto ao futuro. Já está tudo decidido. Nem me pergunto qual será a minha vida. Agora já sei. Pois é, você deve somente vivê-la agora, acrescentei baixinho. Ele não compreendeu. Veio me abraçar, apertando sua face úmida de lágrimas contra a minha. Fui até o telefone, disquei o número do escritório e avisei que estava retida por assuntos familiares urgentes. Em seguida, fui para meu quarto, fechei a porta e me atirei sobre a cama. Pensei que fosse como fosse, eu podia resistir. A questão não interessava somente a mim, mas sobretudo ao pai e à madrasta da moça. São eles que devem vir falar comigo, eles que, depois do que aconteceu, devem vir propor alguma coisa. Marina tem que falar com o pai. Ele terá que vir aqui. Não podemos ser somente nós a assumir todas as responsabilidades. Mas, enquanto pensava essas coisas, via Michele na antessala, de Cantone.
entre outras pessoas que esperavam. Levava o chapéu marrom sobre os joelhos. Em seguida, eu ouvia falar com Cantone, que é jovem, confiante. Michele, sentado diante dele, implorava. Cansada, adormeci pensando. Aqui na minha casa eu não a quero, em hipótese alguma. Caí num sono pesado em meio a imagens confusas. Encontrava-me num leito macio. O quarto dava para o canal grande. Não via Guido, mas sabia que ele estava perto. Me encontraria ali a pouco. Eu esperava ouvir seus passos no corredor. Em vez disso, escutava aproximarem-se de mim, decididos, quase arrogantes, os passos de Marina. Acordei sobressaltada e vi Mirella entrando. Está dormindo, mamãe? Perguntou. Já era noite. Sentei na beira da cama e fiquei olhando para ela, apalermada. Depois, de repente, tudo o que havia acontecido pouco antes me voltou à memória. Marina está grávida, falei. Ela teve um sobressalto e levou as mãos ao rosto, chocada. Como você sabe? Ricardo me contou. Diz que querem se casar logo, dentro de 15 dias, que querem vir morar aqui, nesta casa. Como fazemos isso, Mirella? Estou cansada, não aguento mais. Mirella se aproximou. Eu apoiei a cabeça em seu corpo. Senti no rosto o frescor de seu vestido de seda. Vocês, filhos, nunca têm piedade, murmurei. Mirella me acariciava a fronte, os cabelos. Eu não sabia que ela podia ser tão terna. Não se preocupe, mamãe, dizia. Não será tão grave quanto parece agora. Entendo, é um golpe, uma surpresa, mas depois tudo se arranjará e talvez o resultado seja bom. Sempre pensei que Ricardo nunca teria ânimo para fazer algo sério na vida. Talvez seja melhor assim. Certas pessoas devem ser obrigadas por forças externas a assumir as próprias responsabilidades, a tomar iniciativas, a viver, enfim. Talvez tudo isso tenha sido bom. Não se preocupe, mamãe. Vou conversar com Ricardo. É preciso ajudá-los. Vou conversar também com Marina. Você sabe que Marina não me agrada, mas desta vez, sem querer, pode ser que ela tenha feito uma coisa inteligente. Descanse, você parece muito cansada. Eu não tenho tempo para ajudá-la em casa, não posso, mas justamente nestes dias estava pensando em lhe fazer um arranjo, uma empregada, como você queria, para meio período. Pagaremos a ela com meu salário. Eu apoiava a cabeça em seu seio, sentia seu coração bater forte, um tanto veloz. Minha mãe diz sempre que Mirella é parecida comigo. Se minha época tivesse sido diferente, talvez eu também teria sido uma moça como ela, tão segura. Mas temo que justamente por causa de sua segurança, ela possa cair numa cilada. Não, nem pense em nada, falei. Pensarei eu. Meu cansaço é somente passageiro, você verá. Já estou me recuperando. Daqui a pouco, seu pai volta para casa. Quero que ele jante antes de eu lhe falar de tudo isso. Não se preocupe com isso, Mirella. Repeti. Você tem seu trabalho, seus estudos, seu caminho. Em seguida, mais baixo, acrescentei: vá embora. Achava que devia cortar pela segunda vez o vínculo com o qual, antes que ela nascesse, eu a mantinha ligada a mim. Vá embora, repeti. Temo que haja aqui muitas coisas ruins, muitas mentiras. Talvez eu não lhe diga isto de novo, mas lembre-se de que lhe disse esta noite. Salve-se. Você que ainda pode se salvar. Vá embora daqui. Vá logo. Mirella me abraçava com força. Não nos olhávamos. Quando vai nascer essa criança? Ela perguntou afinal. Recuei surpreendida, como se ela tivesse dito uma coisa que eu não esperava. Quando vai nascer? Repetiu. Eu estava distraída, absorta. Não sei, murmurei. Eu ainda não tinha pensado que vai nascer uma criança. 10 de maio. Esta noite falei com Michele. Temia uma reação violenta por parte dele e, por isso, havia aconselhado Ricardo a esperar em seu quarto. Ele, me abraçando, tinha dito: peço encarecidamente, mamãe, faça o papai compreender que é por Marina. Mas, ao contrário do que eu supunha, Michele, assim que soube, começou a rir, exclamando: que cretino! A natureza de seu riso não me agradou. Parecia exprimir uma satisfação despeitada. Fui fechar a porta a fim de que Ricardo não ouvisse. E agora? Michele me perguntou enquanto eu lhe voltava o olhar. A expressão de seu rosto era alegre, divertida. E agora, mamãe? Ele repetia, afundando na poltrona como se quisesse desfrutar melhor de um espetáculo.
Eu teria preferido que ele se indignasse. Naquele seu modo de rir, havia alguma coisa que não me agradava. Contei que os dois pretendem se casar logo, dentro de 15 dias. Ele continuava a sorrir, balançando a cabeça e repetindo: Cretino. Perguntei-lhe se acha necessário que Ricardo case com Marina, e ele respondeu sério: Naturalmente. O que mais ele poderia fazer a esta altura? Então, comecei a falar de Marina com palavras duras, raivosas. Cheguei até a duvidar de que Ricardo seja o primeiro homem que ela conhece. Mas Michele, sem me escutar, continuava. Claro que Ricardo deve desposá-la. Logo acrescentou: E não poderá mais ir para a Argentina. Baixei a cabeça, suspirando. Ele disse: Ricardo é jovem, ainda não sabe que sempre se deve pagar pelo amor, de algum modo. Do contrário, é preciso ser forte, renunciar. Essas suas palavras me fizeram voltar à manhã de hoje. O que você tem, Valéria? Guido me perguntou ao perceber que eu não conseguia prestar atenção ao movimento do escritório. Contei-lhe tudo sobre Ricardo e me sentia humilhada. Ele não pode compreender o quanto é grande o dano que esse acontecimento representa para nós, por sermos pobres. Sentia-me humilhada por não poder me alegrar com o fato de que, apesar de tudo, meu filho se casará e ganhará um bebê. Com meu relato, era como se fizesse Guido entrar na minha casa e o convidasse a se sentar no sofá de molas gastas, todo puído. Sentia que a esta altura devo fugir até mesmo dele, se realmente quiser umas férias nas quais possa ser eu mesma, somente eu, Valéria. Pensava Valéria e via uma moça de 18 anos, bonita, alta, com um vestido longo e um chapéu macio de palha de Florença. Uma moça como eu nunca fui, porque completei 18 anos em 1925, quando se usavam saias curtas, cintura baixa e cabelo com corte masculino. Por estes dias, com frequência me acontece, pensando em mim mesma, me imaginar com aquela aparência juvenil e romântica, embora eu tenha uma filha adulta e um filho que, bem, é isso, embora dentro de pouco tempo vou ser avó. Eu saberia ser aquela moça como somente as avós sabem ser nos retratos, como se representassem esse papel no teatro com a poética verdade dos personagens. Guido havia acariciado minha mão, dizendo: Tenha paciência, a esta altura faltam poucos dias para a nossa partida. Eu esperava que também ele visse em mim aquela moça, e não uma mulher de meia idade oprimida pelas preocupações. Sentia que nossa partida não devia ser justificada pelo desejo de compensar injustiças sofridas e dias humilhantes, mas somente por um impulso amoroso, irrefreável. Lembrava tudo isso enquanto Michele dizia que sempre se paga pelo amor. Perguntava-me se algum dia amei e se saberia amar. Michele continuava: Agora Ricardo deverá trabalhar a vida inteira por aquela jovem e a criança. Começará a compreender muitas coisas que até agora lhe pareciam inexplicáveis. Ele sempre dizia que, se estivesse em meu lugar, preferiria deixar a família passar fome a permanecer funcionário de um banco. Respondi que não via nenhuma relação entre a vida de Ricardo e a nossa, que nós não tínhamos enfrentado a necessidade de nos casar, e, ademais, apesar dos protestos dele, insistia em dizer que qualquer comparação entre mim e aquela moça me ofendia, porque ela não tinha sabido respeitar nem a moral e nem o amor. Michele dava de ombros, dizendo que hoje em dia muitos preconceitos já não importam. Exclamei indignada. Quer dizer, não importa mais nada daquilo que nós respeitávamos? Michele, depois de uma pausa, me perguntou: Mas respeitávamos mesmo, mamãe? Ou éramos obrigados a fingir que respeitávamos? Então se levantou e, aproximando-se de mim, disse: Você tem certeza, por exemplo, de que, se nos tivessem deixado sozinhos por longo tempo, ou se tivéssemos tido, suponhamos, a possibilidade de sair sem sermos acompanhados, tem certeza de que nós também não cederíamos como eles? Enquanto isso, ele me segurava pelos ombros, em um gesto afetuoso, e falava em voz baixa, intensa. Lembra-se? Dizia. Assim que ficávamos sozinhos, começávamos a nos beijar, a nos abraçar. Se tivéssemos desfrutado da liberdade deles, você acha que teríamos resistido? Eu não, sem dúvida. E você também, confesse. Faria como Marina, não? Por um momento, estivemos perto de ser totalmente sinceros. A voz dele me pedia isso, ainda mais do que suas palavras. Mas eu não podia, talvez por causa da comparação que ele havia feito entre mim e Marina.
ou talvez porque se admitisse, depois ficaria sem mais nada, sem o passado e sem o pouco que ainda resta de mim e Michele. Eu não, respondi incisiva. Antes do casamento, nunca. Ele me segurou pelos ombros por mais um momento, me olhando, e eu sentia que ficava com raiva dele, de meus filhos que não seguiam meu exemplo, e de Marina, que é a causa de tudo, de Guido, que quer me levar a Veneza, de todo mundo e até de mim mesma. Depois daquele longo olhar, Michele me abraçou em silêncio e me beijou a fronte. Em seguida, se afastou e acendeu um cigarro, dizendo em outro tom: de qualquer modo, não era isso que eu queria dizer. Eu dizia: ah, sim, lembra-se do dia em que neguei a Ricardo dinheiro para comprar a bicicleta? Você sabe muito bem que não podíamos, mas os filhos nunca acreditam. E talvez gostemos que eles não acreditem, porque assim nos atribuem um poder que não temos. Ricardo disse: por que vocês me trouxeram ao mundo? E desde então eu sempre lembro dessa frase como uma acusação. Até hoje ele já sabe muito bem por que se fazem os filhos ao mundo. Michele caminhava de lá para cá pela sala e eu o olhava. Sentia que havia nele algo incompreensível, como quando, durante o noivado, ele me lia certos poemas que havia escrito para mim e que eu não compreendia bem, mas que, justamente em sua incompreensibilidade, revelam um quê de diabólico que me fascinava. Na época, volta e meia, eu suspeitava que nosso casamento iminente era um erro, mas esse pensamento me afligia e eu não ousava me deter nele. Ainda hoje, intuo que poderíamos ter sido absolutamente diferentes daquilo que fomos, e não quero saber o porquê. Apressei-me a declarar que eu, por minha vez, tive filhos porque quis tê-los. Depois, para encerrar, fui chamar Ricardo. Ele avançou tímido, quase relutante, e ao ver o pai, lançou-lhe a seu pescoço no ímpeto de comoção. Com um aceno, Michele sugeriu sentar-se do outro lado da mesa. Dali, Ricardo se estendia para ele, esperançoso, e os dois começaram a conversar. Deixei-os sozinhos por algum tempo. Quando voltei, falavam da possibilidade de Ricardo ser contratado pelo banco. Acha mesmo possível, papai? Ele perguntava, animando-se. Michele respondeu que sim, que esperava conseguir. Eu trabalho ali dentro há muitos anos e, a esta altura, me encontro numa posição privilegiada, afirmou. Se eu pedir, eles deverão me satisfazer, afinal. Ricardo dizia obrigado, obrigado, e acrescentava que seria bom esclarecer que era somente por pouco tempo. Michele objetou que, se tivesse e dissesse isso, não o contratariam. Compreendo, assentiu Ricardo, com um sorriso esperto. Não dizemos nada então. Quando o bebê nascer, quando puder enfrentar a viagem, partiremos logo. Acho que uma vez em Buenos Aires vou conseguir obter um salário melhor do que aquele que me prometeram. Do contrário, em três, não poderemos nos sustentar. Mas quando eles virem que tenho mulher e filho, que diabo vou me ajudar? Ou melhor, no fundo, você verá que tudo será mais fácil agora. Marina não quer que eu parta sem ela, não quer ficar aqui sozinha com a criança, e tem razão. Nestes tempos, com uma guerra que pode explodir de uma hora para outra, não é prudente nos separarmos. Ela viu os prospectos da Argentina, diz que gostou muito do país. Lhe mostrei também os das montanhas. E o diploma, objetei. Antes vou me formar naturalmente, do contrário, não poderia partir. Farei tudo, papai. Você diz que poderei sair do banco quando quiser, certo? Olhei para Michele, o qual respondeu calmo. Claro, quando quiser. 16 de maio. Nem sempre consigo mascarar a ojeriza que a presença de Marina me provoca. Agora ela vem todas as noites. Já criei o hábito de pôr a mesa para 5. Depois Mirella sai, mas Michele e eu não temos um só momento de paz. Eu pego o tricô e deixo Marina e Ricardo entregues a seus assuntos. A conversa não é brilhante. Marina não tem cultura nem espírito de observação. Quando tiro os olhos das agulhas, dou com ela me fitando e talvez se perguntando por que Ricardo tem tanta admiração por mim. Ontem mesmo ele me abraçava dizendo: você é uma mulher excepcional, mamãe. Sempre recorre a mim em busca de conselhos e me pede muitos pequenos favores, quase como se quisesse me dar a oportunidade de mostrar que sou hábil em tudo.
Tenho a impressão de que essa sua atitude causa ciúme em Marina. Se assim for, é sinal de que ela tem um pouco de espírito mesquinho, porque, na verdade, deveria compreender que nenhum sentimento, por mais profundo que seja, pode substituir o da mãe. Esta noite, Michele pegou a poltrona e o rádio e acomodou-se no quarto. Levou também alguns livros, os jornais, a luminária de pé da sala de jantar. Depois, com um suspiro de satisfação, disse: Vou ficar muito bem aqui. A casa com o pensamento e vi que já não tenho um cantinho para mim, exceto a cozinha. Então perguntei irritada: E eu, Michele? Ele já estava instalado, queria começar a desfrutar de seu tranquilo serão. Fitou-me com olhos surpresos e afetuosos e respondeu que raramente me vê sentada. Em vez de ponderar que eu nunca tenho tempo de fazer isso, talvez acredite que não sinta vontade. Levantou-se de imediato e me ofereceu a poltrona. Eu jamais ousaria lhe subtrair esse lugar, e ele, embora seja um homem gentil e delicadíssimo, certamente pensaria que seria um abuso da minha parte. Quando sentou de volta, disse que logo nos habituaríamos a Marina, que ela é uma boa moça e que gosta dela. É verdade, gosta porque ela é bonita. Michele também. Como Ricardo sorri ao vê-la circular ao redor, porque Marina tem aquela mansidão animal que os homens confundem com doçura. Nem mesmo o que aconteceu entre ela e Ricardo serve para lhe desesperar suspeitas. Considere uma prova de obediência feminina, amorosa, que é lisonjeira também para ele, enquanto homem. Mas eu sei o conceito diferente em que ele tem uma mulher como Clara, por exemplo, embora não a mencione, tampouco se queixe de que ela não tenha telefonado mais. Sentei-me perto dele dizendo: Escute, Michele, se você passar os serões fechado no quarto, eu vou ficar realmente sozinha e não aguento mais. Gostaria de lhe dizer que agora compreendo suas cartas da África e a perigosa solidão em que ele se viu ao retornar, quando eu só me dedicava às crianças. Eu sentia que nós nos destruímos pela família e que agora a família deveria nos socorrer, mas não ousava falar com ele dessas minhas impressões. Eu mesma só penso nelas quando abro este caderno. Michele me acariciou o ombro afetuosamente, dizendo que dentro de poucos meses não estarei mais sozinha, terei o bebê. Falamos disso esta noite à mesa. Michele reclamava da pasta, dizia que estava insípida. Eu havia voltado tarde porque tive uma longa conversa com Guido, que insiste em que eu não deixe de viajar por alguns dias antes do casamento de Ricardo. Estava cansada e atribuía esse cansaço ao leve acréscimo de trabalho desde quando Marina janta conosco. Retruquei que estou farta de me esfaldar por todos, mas não sou mais uma criança, teria direito de descansar. Mirella me deu razão e perguntou a Marina se tinha planos de trabalhar depois de casada. Ricardo logo a interrompeu, observando que dentro de alguns meses Marina deverá cuidar da criança. Houve um silêncio. Mirella me olhava, atenta, séria. Depois disse: A mamãe poderia ficar em casa com o bebê. Eu quis me rebelar, mas achei que não devia. Pensei que se deixar o escritório, já não poderei ver Guido, que à noite os bebês choram, já não terei sequer o tempo e a paz necessária para escrever o diário. Mas estes são segredos meus e eu não podia contrapô-los à necessidade de cuidar da criança. Ricardo disse que essa é uma excelente solução e que assim Marina e ele poderão partir sozinhos para a Argentina, instalar-se, aclimatar-se e mais tarde voltar para buscar o filho, até porque comigo o bebê estará em segurança. Mais em segurança do que com você, ele dizia, brincando com Marina. Ela sorria contente. Então, ele acrescentou que até o momento de viajar, Marina poderia ocupar minha vaga no escritório. E você acha que é assim tão fácil? Perguntei com ironia. O que Marina sabe fazer? Vejamos. Estenografia, datilografia, contabilidade, escrever corretamente em francês? Marina balançava negativamente a cabeça, enquanto eu recomeçava com reprimida fúria. Vocês não entenderam nada de todas as dificuldades que precisei passar e superar ao longo destes anos. Não levam em conta aquilo que hoje vocês têm condições de fazer. No colégio, minhas professoras eram as freiras. Nós estudávamos quase por brincadeira, como se faz nos colégios elegantes, onde as alunas são ricas e não precisam se preparar para o trabalho.
Eu tocava piano, pintava aquarelas. Tudo errado, como diz Mirella. Mirella me olhava sem nada dizer. Precisei aprender tudo. Cuidei da casa e trabalhei como meu pai para que vocês pudessem frequentar o liceu, a universidade, ter roupas e sapatos. Assumir meu lugar não é tão fácil assim. Ricardo veio me abraçar, até Mirella se aproximou de mim, séria, como se estivesse sob o peso de uma íntima reprovação. Disseram que agora chega, eu devo deixar o escritório, eles já são adultos. Até Marina, de algum modo, vai trabalhar. Ricardo afirmava severo. Diziam que contrataremos uma empregada em meio período para os trabalhos pesados, a cozinha, e eu vou cuidar do bebê. Irei levá-lo às praças para tomar sol. Chega do escritório, repetia Ricardo. Chega de ficar acordada até altas horas para consertar roupa ou passar a ferro. Marina me fitava com seus olhos apalermados, talvez considerando o quanto é difícil ser mulher, esposa, mãe de família, se sentisse aflita. A mim, porém, parecia que ao me olhar, ela procurava um ponto vulnerável no qual pudesse me ferir. De imediato, pensei neste caderno e decidi colocá-lo a salvo logo amanhã de manhã, fechá-lo no cofre de Guido. Mas tenho medo de sair com ele na rua. Poderia ser atropelada. Imagino meu corpo imóvel sob uma coberta cinza e vejo Marina se inclinar para recolher a bolsa caída no asfalto, abri-la, pegar o caderno. Não posso tirá-lo daqui. Não é prudente. Por outro lado, tenho em breve, Marina ficará frequentemente sozinha nesta casa porque será a esposa de Ricardo, minha nora, a senhora Cossati. Poderá abrir as gavetas, as malas, remexer por toda parte. Vai encontrá-lo, mostrá-lo a Ricardo para lhe revelar o que faço quando fico acordada à noite e por que é impossível que ela ocupe meu lugar no escritório com o diretor. Talvez já tenha começado a procurar, mas não descobrirá nada. Sou mais inteligente do que ela. Não conseguirá destruir a imagem que Ricardo tem de mim. Quando eu morrer, ele vai se lembrar do que eu acolhi Marina em casa de imediato, generosamente, dele abrigo e alimento, conquanto ela se tenha apresentado pobre, descontente com sua família obscura e atrapalhada. Marina, porém, não parece levar nada disso em conta. Não está mortificada, não teme que eu possa duvidar de que, após o casamento, ela não vá agir com outros como agiu com meu filho. Esta noite, quando saíam, Ricardo a empurrava para me abraçar e lhe disse: Diga à mamãe o que decidimos. Ela se esquivava, acenava que não com a cabeça. Então Ricardo me anunciou: Se for menina, vamos chamá-la de Valéria. 19 de maio. Está cada vez mais difícil de escrever. À noite, Michele fica acordado até tarde escutando música. Ontem, quando entrei no quarto, ele já estava deitado e a vitrola a seu lado girava em vão, com um chiado angustiante. Mantinha a cabeça de lado sob o travesseiro, numa posição de absoluto repouso que ainda assim revelava enorme cansaço. A expressão fixa de seu rosto me assustou, então me aproximei e o abracei. Eu também me sentia tolhida numa solidão que nunca experimentei antes de chegar a esta idade. Michele não se surpreendeu com meu repentino impulso de ternura. As pessoas que vivem juntas há muito tempo aprendem a se dizer tudo sem palavras, e talvez seja isso que torna insubstituíveis suas relações. Venha se deitar, apague a luz, murmurou. Na cama, estreitei-me a ele. Sentia seu corpo são, forte, o coração pulsando vigoroso, e dei um suspiro de alívio. Pouco antes, quando entrei no quarto, o rosto de Michele me havia lembrado o rosto do meu pai. Quando vou ver mamãe, ele nunca participa da conversa. Lê o jornal sentado ali perto, na poltrona, e aos poucos o jornal lhe escorrega nas mãos. Enquanto dorme, eu o observo friamente e, com um calafrio, intuo que já morreu há muito tempo. Talvez desde o dia em que decidiu fechar seu escritório de advogado e cedê-lo àquele que por muitos anos havia sido seu braço direito, hoje um velho também. Naquele dia houve um grande jantar e todos se alegravam porque meu pai poderia enfim descansar e começar a viver. Naquele momento, ao contrário, ele começava a morrer. Creio que as mulheres são privilegiadas por não poderem jamais abandonar sua atividade. A casa e os filhos não dão descanso ou aposentadoria, de modo que elas, até o último instante, estão ligadas aos principais interesses deles.
Às vezes, observando meus pais, vendo-os bater boca por motivos irrelevantes, me pergunto como podem esquecer que estão sob a constante ameaça da morte. Talvez somente porque todo dia obtêm uma vitória com o próprio fato de ainda estarem vivos. Ou então porque, sendo a morte um estado por nós desconhecido, não podem imaginá-lo, temê-lo. Se assim for, talvez não devêssemos tentar conhecer bem a vida. Do contrário, no esforço de compreendê-la e vivê-la adequadamente, acabamos por não vivê-la de maneira alguma. Quando Michele para de ouvir música e a casa já não ecoa aqueles temas ameaçadores e enfáticos, eu gostaria de pegar o caderno e escrever. Mas então, já é tarde. Temo que Mirella chegue e me dê sobressalto a cada automóvel que se detém no portão. Por isso, decido escrever depois de sua volta. Continuo costurando e a esta noite adormeci sobre a costura. Acordei com Mirella me perguntando séria: Mas o que você fez até esta hora, mamãe? Deve ter pensado que a determinação com a qual me recuso a descansar é semelhante à teimosia dos velhos. Não quero que a ocorrência desta noite se repita. Não quero que minha filha me considere velha. Só tenho 43 anos. Hoje o pai de Marina veio aqui. Eu tinha insistido em adiar essa visita porque queria ir ao costumeiro encontro de sábado no escritório. De um tempo para cá, Guido vive com receio que eu arranje alguma desculpa para não vê-lo, para não falar da viagem nem marcar uma data. Pela maneira e pela forma, pela primeira vez, quase brusco comigo, ele falou esta tarde e esta manhã, quando soube que eu não poderia passar a tarde com ele. Você tem que escolher, me disse. Pelo menos tem que tentar se defender. Não consigo lhe dar nem sequer essa força. Até parece que você gosta de deixar que te consumam, que te atropelem. Estávamos no final do expediente. As funcionárias jovens já se apressavam para sair, despediam-se dos recepcionistas com alegria e, como toda semana, iam ao encontro do domingo quase como se empreende uma feliz e interminável viagem de férias. Guido continuava. Desde que criei o hábito de ver você todo sábado, não posso mais ficar aqui sozinho como fiz por muitos anos. Naquela época, eu talvez sentisse estar à espera de algo que dissiparia por um milagre a minha solidão. Lembro até hoje a surpresa que tive naquele primeiro sábado, quando, ao virar a chave na porta, percebi que alguém havia me precedido, alguém que, tal como eu, precisava voltar ao escritório em busca de um refúgio. Mas agora não encontro paz nem mesmo aqui, se você não estiver. Acabo ficando em casa, trancado em meu gabinete, sem poder trabalhar nem pensar, porque do outro lado da porta os garotos estão ouvindo música dançante. Segurou minhas mãos e disse: Venha hoje, por favor, nem que seja por meia hora. Precisamos falar da viagem. Experimentei um forte desespero e senti que jamais tinha amado alguém como o amava naquele momento. Se eu pudesse, se ao menos eu pudesse, respondi, e meu tom de voz pareceu recompensá-lo. O pai de Marina é um homenzinho sorridente, vivaz. Mostrou-se contente com as bodas, que foram marcadas para 13 de junho. Marina é devota de Santo Antônio e sempre repete que foi ele a fazer com que Ricardo não partisse deixando-a sozinha. Seu pai parece não ter compreendido em absoluto a necessidade de apressar o casamento. Eu mesma quis que Michele lhe escondesse o motivo e falasse de uma provável partida imediata de Ricardo para a Argentina, de uma facilidade maior para os vistos, os passaportes. No entanto, hoje eu quase duvidei de que ele realmente acredite em tudo o que lhe foi dito, e me pergunto se não finge acreditar para se poupar da humilhação que, de outro modo, a conduta da filha o faria sentir. Mas ele parece satisfeito. Quando Ricardo lhe mostrou seu quarto, ainda que este não seja nada acolhedor para dois recém-casados, ele exclamou: Ótimo, ótimo. Difundira-se ao redor uma euforia da qual eu, intimamente, me recusava a participar. Lembrava dos soluços de Ricardo, poucos dias atrás, e do tom de Michele ao dizer: cretino. Gostaria de esquecer e não consigo. A esta hora, os outros dormem. O sono apaga o dia que eles passaram e o novo dia lhes apresenta livre o peso dos dias precedentes, que eu, ao contrário, conservo nestas páginas como em um mesquinho livro contábil do qual nenhum débito nunca é perdoado. Ao anoitecer, o pai de Marina se despediu.
Embora Ricardo quisesse retê-lo para o jantar, ele insistiu em ir embora, despedindo-se festivamente. Até mais ver, até mais ver. E, em tendo abraçado a filha, ainda nos dirigiu outros cumprimentos muito cordiais antes de desaparecer da sala. Ricardo, depois de fechar a porta, comentou que tudo havia corrido bem, muito bem, e beijava a Marina no rosto. Eu olhava os dois, impregnada de satisfação. Ela parecia mais gorda. Não é possível que o pai não perceba que está grávida, eu pensava. Eu o revia se afastar lépido, acenando-nos alegremente. Desconfiava que pai e filha estivessem mancomunados e pensava que nessa gente nem passado nem tradições nunca se pode confiar. Hoje, por causa de Marina, tive que abrir mão do encontro com Guido, a única coisa que me pertence, que me dá alegria. Por sua causa, tivemos de adiar a viagem a Veneza. É como se, com deliberada intenção, ela queira me impedir de ainda ser jovem e feliz, de modo que, às vezes, me proponho não desistir de modo algum para contrariá-la. Com mais frequência, porém, acho que renunciar é o único modo de ser mais forte do que ela, de derrotá-la, não somente hoje, mas sempre, condenando-a a admirar uma vida sem saída como a minha. 22 de maio. Ricardo me disse que uma amiga de Marina, dona de uma loja de meias, pretende contratá-la como caixa logo depois do casamento. Estava contente porque é um emprego no qual ela pode ficar muito tempo sentada e por isso só deverá interrompê-lo por um curto período quando o bebê nascer. Minha mãe, ao saber dessa notícia, deixou cair o bordado, como que fulminada, e me perguntou: E você permite que a mulher de seu filho se empregue como caixa? Respondi que não é um trabalho cansativo e ela observou amargamente. Você não entende. A essa altura, você não entende mais nada. Você é a primeira mulher da nossa família a ser obrigada a trabalhar, mas pelo menos trata-se de um escritório. Não precisa servir o público. Caixa. Repetia, balançando a cabeça. Perguntou em que rua fica essa loja. Mencionei um elegante endereço do centro, e ela, depois de uma pausa, acrescentou que se alegra por não ver mais suas velhas amizades, por quase não sair mais. Eu disse que se o fizesse, ela perceberia que o mundo mudou. Não quero saber, replicou com aspereza. Minha mãe passa o dia numa saleta com muitas recordações, quase um resumo de sua vida, aquarelas da nossa propriedade rural de Vêneto, uma fotografia desbotada da vila, lembrancinhas de casamento e algumas peças de prata que, sendo de pouco valor, escaparam das vendas. Das paredes pendem grandes retratos de suas antepassadas. Eu olhava minha mãe sentar-se ereta, vestida de preto, com os cabelos brancos armados com enchimento. Não sei manter a postura dela, talvez por não ter usado espartilho. Não sei dizer. Não quero saber disso. Talvez as antepassadas dos retratos jamais tenham mantido um diário, ou pelo menos não o deixaram chegar a nós. Depois da morte de minha mãe, não saberei onde pendurar aqueles quadros. São grandes demais para os nossos aposentos e chegariam ao teto. Ainda lembro do dia em que anunciei à minha mãe que começaria a trabalhar. Ela me fitou demorosamente, em silêncio, antes de baixar a vista, e por aquele olhar sempre senti meu trabalho pesar sobre mim como uma culpa. Mirella desaprova esse seu sentimento. Bem, talvez até o despreze, e com seu modo de ser, tem se fazer uma revolução contra mim. Não compreende que fui justamente eu a torná-la livre, eu com minha vida dilacerada entre velhas tradições tranquilizadoras e o apelo de novas exigências. Coube a mim. Eu sou a ponte da qual ela se beneficiou, como de tudo se beneficiam os jovens, cruelmente, sem sequer se darem conta de que ganharam algo, sem reconhecê-lo oficialmente. Agora posso até desabar. No entanto, parece-me ver tudo com clareza esta noite. Quando comecei a escrever, acreditava haver chegado ao ponto no qual se tinham as conclusões da própria vida. Mas toda a experiência minha, inclusive aquela que me vem desde longo interrogar-me no caderno, me ensina que a vida inteira passa na angustiante tentativa de tirar conclusões e não conseguir. Ao menos para mim é assim. Tudo me parece ao mesmo tempo bom e mal, justo e injusto, até mesmo caduco e eterno. Os jovens não sabem disso e, por essa razão, quando não são como Ricardo,
são como Mirella. 24 de maio. Ontem, à noite, ao voltar para casa, encontrei Ricardo e Marina às voltas com a maleta onde estava este caderno. Empalideci. O que estão fazendo? Exclamei com certa rudeza. Ricardo se desculpou. Papai disse que tinha uma certidão de batismo. Deve estar aqui dentro. Não consigo abrir. Onde está a chave? Respondi que não admito que eles revistem tudo, que forcem o que não está trancado à chave, que a maleta é minha e eu sou a dona da casa. Ricardo ficou aborrecido. Enquanto me afastava com a maleta na mão, escutei-o dizer a Marina em tom de zombeteiro. Ouviu sua sogra? Os dois riam, mas aquele riso e aquele tratamento me irritavam. Fui para a cozinha e logo abri a maleta. Quando tirei o caderno, fiquei ansiosa por guardá-lo, como se queimasse. Me movia entre superfícies lisas que não ofereciam esconderijos. Escutava passos se aproximarem e tremia. Desesperada, joguei-o no saco dos trapos de limpeza, como no primeiro dia. Mais tarde, quando preparava o jantar, ouvi Ricardo falando com Michele. Mamãe precisa mesmo de um repouso, está muito cansada, nervosa. Depois do meu casamento, ela deveria ir para a casa da tia Matilde e ficar por lá uns 2 meses, pelo menos. Não aguenta mais esta vida. Marina cuidará da casa, como uma empregada. Michele o aprova com entusiasmo. Por um instante saboreei a liberdade de partir com Guido, obrigada por eles. Depois, ao ouvi-los dispor de mim, como se eu não fosse capaz de raciocinar, fiquei desconfiada. Pareceu-me claro que Marina quer me suplantar. Talvez pense que trabalhar fora seja cansativo demais. Prefere que eu continue a fazer isso. E ela ficará em casa com a empregada, dará ordens, cuidará de tudo e logo a casa acabará por lhe pertencer completamente. Entrei na sala de jantar com a sopeira na mão e sorri, tranquila. Não se preocupem comigo, disse. Eu estou muito bem. Não tenho a menor vontade de viajar agora. Não saio daqui. Depois, virando-me para Ricardo, acrescentei com displicência: se você quiser pegar aquela certidão, aqui está a chave da maleta. Olhei para Marina para fazê-la entender que também desta vez ela não encontraria nada. Senti um frio rancor me invadir, me roer. Até hoje, nunca ligaram para mim, e esse zelo incomum me deixa desconfiada. Tenho medo de me tornar má, pensei mais tarde. Estava no quarto de Mirella. Eu tricotava e ela estudava, como agora é seu hábito, até noite na alta, porque decidiu prestar muitos exames. Você que é feliz, disse-lhe Ricardo ontem. Eu tenho outras coisas a fazer agora, por isso não posso preparar a tese. E em setembro, quando entrar para o banco, terei menos tempo ainda. De vez em quando, eu erguia a cabeça nas agulhas e olhava Mirella. Sua expressão contraída mostrava o empenho que sempre dedica a tudo que faz. Ela sempre foi assim, até em seus caprichos de menina. Sei que minha presença a incomoda, mas a esta altura já não tenho onde me refugiar. Michele estava em nosso quarto e o som da vitrola cobria as vozes de Ricardo e Marina, que jogavam baralho na sala de jantar rindo. Não há mais lugar, murmurei, quase sem querer. Em certos momentos, eu também gostaria de fechar uma porta e ficar sozinha. Mirella se voltou para mim, esfregando os olhos cansados da leitura. Escute, mamãe, começou. Agora, eu sempre tenho medo quando os filhos começam a falar comigo. Ela continuou. Dentro de 2 ou 3 meses eu vou embora. Este quarto é muito bom. É o melhor da casa. Você poderá ter um pouco de paz finalmente. A gente se sente bem aqui, observou, olhando ao redor com afeto. Fez-se um silêncio. Eu estudava seus olhos inocentes. Vai se casar? Perguntei com um sorriso. Ela balançou negativamente a cabeça, explicando. Barizelli está abrindo um escritório em Milão e o confiou a Sandro. Eu vou com ele. Acrescentou sem baixar os olhos. Vou para Milão. Vou morar numa pensão. No começo, farei a mesma coisa que faço aqui. Mas no próximo ano estarei formada e tudo será diferente. Então poderemos verdadeiramente trabalhar juntos, entende? Não respondi. Era inútil lhe falar de nosso consentimento. Dentro de poucos meses já não teremos direito sobre ela. Perguntei: já está decidido? Ela me fitou intensamente por um instante e respondeu: sim.
Eu olhava uma fotografia de Cantone que de uns tempos para cá ela deixa sobre a escrivaninha e que sempre fingi não notar. Lembrei da voz dele, do modo como falava de Mirella, a firmeza que sua linguagem precisa expressava. Perguntei a ela em que ponto estavam as providências para o divórcio e se ao menos tentariam obter a homologação aqui. Ela respondeu que não havia nenhuma novidade. Era sucinta, de modo a exaurir o mais depressa possível a necessidade de ferir-se e de ferir. Eu me pergunto se não há mais bondade na frieza com a qual ela defende sua vida do que na fraqueza com a qual consinto que a minha se consuma. Ricardo, que agora não pode mais desaprovar a irmã, diz que hoje em dia existem muitas moças como Mirella, que aos poucos se esquecem que são mulheres. Enquanto fala, olha para Manina. Ela sorri e fica orgulhosa por estar esperando um filho. Mas eu sei que ela não o quis como eu quis os meus. Ricardo me contou que ela ameaçava se envenenar com cloreto de mercúrio. Recordo a aflição dele, na noite em que me confessou que gostaria de fugir, abandonando-a. Ficaram felizes quando souberam que aceito cuidar do bebê. Estão ansiosos por partir juntos, livres. Dizem que depois voltarão para buscá-lo. Não disseram quando. Tenho a impressão de que sou a única a esperar esse bebê. Somente para mim ele não é um aborrecimento, um estorvo. Espero como esperava os meus, ansiosa para conhecê-los, saber como eram, que olhos tinham, quem viriam a ser. O momento em que eu trouxe meus filhos à vida é o único que vivi com aquela consciência com a qual Mirella executa todas as suas ações. É essa consciência que a libera do sentimento feminino de culpa que sempre pesa sobre mim, me oprimindo. A ela, Mirella recorre para afirmar seus direitos, tal como Ricardo recorre à sua fraqueza para suscitar pena. Você vai embora, eu disse. Logo Ricardo também irá e ficarei sozinha. Contudo, mesmo me queixando, eu antigozava a solidão como uma compensação longamente esperada. Pois agora que todos se vão rumo às suas vidas, me parece natural começar a viver a minha. Pensei em Guido e senti que ainda sou muito jovem. Agora vou ficar sozinha, repeti. Mirella disse: Não, mamãe, você bem sabe que Ricardo nunca irá embora. Olhei-a interrogando. Temi que ela quisesse me tirar até mesmo o direito de me consolar pelo abandono deles. Senti um repentino frio nos ossos. Mirella continuava. Você também sabe, mamãe, ele vai arrumar uma desculpa, não vai encontrar tempo para o trabalho, o estudo e a família. E de fato, bem, sei que é difícil. Depois nascerá outro filho. Ele vai ficar aqui, você vai ver. E você precisa dele. 27 de maio. Ontem à tarde, assim que abri a porta do escritório, tive uma sensação de refrigério. As salas estavam desertas na fresca penumbra. Guido tinha tirado o paletó e arregaçado as mangas da camisa de seda. Eu nunca o tinha visto tão atraente, tão jovem, e na palpitante doçura que me invadiu, pela primeira vez me parecia reconhecer o amor. Sentei-me, como sempre, diante dele. Eu também vestia seda e, ao erguer os braços para ajeitar meus cabelos presos, me espelhava na expressão de seu rosto e me via bonita. Avisei que não podia ficar muito tempo. Ele disse que não tinha importância, pois a partir do momento em que havíamos decidido partir juntos, ele estava sempre feliz. E o tempo parecia ter assumido uma medida diferente, toda de fantasia. Sorria para mim, dizendo: Amo você. Eu, olhando-o fixamente, murmurava: Amo você também. Era a primeira vez que eu dizia isso, e ele, iluminando-se, me estendeu sua grande mão aberta sobre o espaço da escrivaninha, em meio à papelada. Pousei nela a minha. Por um longo momento ficamos assim. Eu não conseguia desviar os olhos do seu rosto, e em mim tudo era um bem que doía. Você sabe, Guido, que não viajaremos nunca, não é? Perguntei. Ele ficou imóvel, me interrogando com um olhar desesperado, e depois disse muitas palavras de que não lembro, talvez porque atordoei num contínuo balançar da cabeça. Lá também ficaríamos aprisionados, repliquei, tal como aqui, ou no seu carro, ou no café quando percrustamos o ambiente, atrás de grades que não podemos derrubar porque não estão fora de nós, mas em nós. Eu não poderia me resignar às pequenas mentiras, aos subterfúgios.
E não porque isso seria hipócrita. Não. Eu sou uma pequena burguesa e estou mais familiarizada com o pecado do que com a coragem e com a liberdade. Mas porque não teríamos nada a dividir, somente o pecado. Você teria a sua vida, eu a minha. Você mesmo disse: estamos velhos demais para nos adaptarmos. A adaptação é somente momentânea e pressupõe uma esperança que, em nossa idade, nós não podemos ter. Guido se aproximou e me tomou nos braços. O perfume fresco de sua camisa, o contato de seus braços nus me estonteavam. Deus, meu Deus, invoquei em meu coração. Quer ir embora comigo para sempre? Quer que não voltemos mais? Ele murmurou enquanto me estreitava. Eu balançava a cabeça contra seu ombro. Não, respondi. Para isso também seria tarde demais, e em relação às que nos circundam, talvez fosse mais injusto do que nos adaptarmos a uma solução de compromisso. Ele se apressou a retrucar que não tem nenhum dever, que é livre, mas eu o impedi de prosseguir dizendo coisas de que depois se arrependeria. Eu sei, admiti. Teríamos esse direito, aliás, bastaria estarmos apaixonados. E então, ele insistia ansioso. E então não sei, não consigo me explicar, mas acho que para usufruir de um direito é preciso não sentir culpa. Para mim, o amor, se não for justificado pela família, é uma culpa. Já Mirella diz sempre que a culpa está em sentir o amor como um pecado. Creio que ela tem razão, mas eu não sou como você que, para aliviar a própria culpa, gostaria de chamar a si culpas que talvez caibam a outros. Mas Mirella diz também que o amor não é amor quando é injustificado, quando é só paixão, instinto. Estive prestes a acrescentar, ou quando, como o nosso, talvez seja apenas desejo de reparar apressadamente a falência de nossa vida. Se Guido e eu tivéssemos nos conhecido ainda jovens, teria sido diferente, se fôssemos jovens no tempo de hoje, sobretudo. Talvez eu não tivesse ligado para o comentário da zeladora. E o trabalho não é uma justificação, ele disse. Nós trabalhamos juntos há 8 anos. Olhava-me esperando que isso estivesse, e nisso estivesse a salvação. Por um momento eu também tive essa esperança, então nos beijamos abraçados. Depois continuei. Não, é difícil explicar. Veja, comecei a trabalhar porque precisava de um salário. Você me disse que trabalhou noite e dia por 30 anos porque havia decidido ficar rico. Acho que o dinheiro não é uma justificação. Trabalhar junto para enriquecer não me parece que seja um objetivo. Sinto, ao contrário, que o dinheiro nos separa, me provoca um outro desejo baixo, incriminador, possuir aquilo que ele possui, aquilo que lhe dá segurança onde sou insegura e indefesa. Alguns dias atrás, Guido estava sem carro e quis me acompanhar de bonde até minha casa. Foi uma aventura para ele, que não sabia o preço da passagem. O cobrador o encarava desconfiado e eu ria, mas estava do lado do cobrador. Às vezes caminhamos um tanto. Guido não tem esse hábito e, quando atravessa a rua, sempre teme ser atropelado. Certa tarde, eu o guiava pela mão, gracejando, mas enquanto isso pensava: os ricos têm medo. Quase gostando de senti-lo sujeito a um temor que desconheço, logo ele, que está a salvo de muitos temores que a mim, ao contrário, são familiares. E quando o vejo puxar do bolso muitas cédulas de alto valor em busca de 100 liras para pagar o café, não gosto, pois sinto que se ele me oferecesse essas cédulas, eu talvez as aceitasse. Eu teria em comum com ele somente o pecado e o dinheiro. Não é possível, acredite, concluí. Eu é que disse que era hora de ir embora. Apaguei a luz sobre a escrivaninha, fechei a porta. Guido me fitava mudo e eu fazia tudo aquilo sem sofrer, como se a partir daquele momento nada mais pudesse me causar dor ou alegria. Na rua, caminhávamos muito próximos, mas as pessoas ao passar nos afastavam. Assim chegamos à beira do Tibre e nos demos um abraço. Eu falava calma, dizia que segunda-feira não poderia ir ao escritório, ocupada com os preparativos do casamento de Ricardo, que vou precisar de uma longa licença e que Michele e os meninos decidiram que vou parar de trabalhar e ficarei em casa com o bebê. E acrescentei: ninguém pode cuidar de um bebê melhor do que a avó.
Pronunciei essa palavra com intenção. Tinha certeza de que tudo aquilo que antes parecia doloroso pareceria natural depois de nos pronunciarmos. Mas nada mudava. Éramos duas pessoas jovens que caminhavam de braços dados no doce entardecer primaveril. Quando nos separamos, eu quis chamá-lo. Senti que era a minha última possibilidade de ser jovem e que se afastava. E sem dúvida, ele também pensava a mesma coisa. Eu o via caminhar com os ombros curvados. Não pude escrever ontem à noite. O esforço de falar com Guido havia me deixado confusa, como se eu tivesse recebido uma forte pancada no peito. Recolhi-me cedo. Michele já estava acomodado e lia. Estreitei-me a ele, que continuava lendo, e fingi dormir como se fosse uma noite qualquer. Pensava que Michele talvez também tenha fingido dormir algumas vezes, e que desse contínuo fingir dormir e permanecer acordado na própria angústia, sem que o companheiro se dê conta. É feita a história de um casamento exemplar. De fato, pouco a pouco, adormeci de verdade. Hoje é domingo. Mirella foi almoçar no Lido. Quando cheguei da missa, o carro de Cantone ia se afastando do portão. Mirella se debruçou para me acenar alegremente e ele, inclinando-se sobre o volante, a imitou. Sorriam e estavam tão contentes e jovens que me foi natural retribuir a saudação a deles. Afetuosamente, claro. Depois, achei que não deveria, mas fiquei contente por tê-lo feito. A zeladora me perguntou quando vão se casar e eu respondi: no outono, em Milão. Eu queria ficar sozinha hoje, como na época em que iniciei este diário. Comprei 3 ingressos para o jogo de futebol e disse que os ganhei de um colega. Michele ficou contente por acompanhar os meninos, gracejando galantemente com Marina. Até o momento em que os vi sair e resgatei o caderno que estava no saco de trapos, me sentia forte e segura. A mesa, na presença de Marina, tinha voltado a mencionar, possivelmente não pela última vez, a filha da condessa Dalmor, que Ricardo poderia ter desposado. Eu havia preparado um excelente almoço, até mesmo o tortinelli, e Michele os julgou superiores aos de minha mãe. Ricardo perguntou a Marina se ela sabia fazê-los, e enquanto estava negava com a cabeça, eu assegurava que é muito fácil e que ensinarei a ela. Mas assim que tive em mãos este caderno, perdi a paz. A imagem de Guido aflora por toda parte, entre as linhas. Suas palavras escritas adquirem ecos impensados, apelos perturbadores. Eu deveria ter dito sim desde o primeiro dia em que ele me propôs partir, já que na realidade não desejo outra coisa. Minha renúncia é somente mais uma prova daquela falta de coragem que Mirella chama de hipocrisia. Diante destas páginas, sinto medo. Todos os meus sentimentos, assim desentranhados, apodrecem, fazem-se veneno, e tenho a consciência de me tornar ré quanto mais tento ser juíza. Devo destruir o caderno, destruir o diabo que se esconde nele entre uma página e outra, como entre as horas da vida. À noite, quando nos sentamos à mesa todos juntos, parecemos transparentes e leais, sem insídias. Mas eu, a esta altura, sei que nenhum de nós se mostra como verdadeiramente é. Todos nos escondemos, nos camuflamos, por pudor ou por despeito. Marina me olha longamente toda a noite, e eu temo que ao me olhar ela veja em mim este caderno, descubra os subterfúgios aos quais recorro para escrever, e despreza e a esperteza com a qual o escondo. Tem certeza de que um dia vai encontrá-lo, e de nele encontrar o motivo para me dominar como eu a domino pelo que fez com Ricardo. Sentada diante de mim, espera com a inexorável paciência das pessoas pouco inteligentes. Mas não o encontrará. Não encontrará nada. Eu quis ficar sozinha de propósito, para fazer o caderno desaparecer. Vou queimá-lo. Quando Marina voltar para casa, sentirá o ar levemente morno, pousará a mão sobre a terracota da estufa, como por acaso, e compreenderá tudo. Compreenderá, tenho certeza, já que todas as mulheres escondem um caderno negro, um diário proibido. E todas devem destruí-lo. Agora me pergunto onde é que fui mais sincera, se nestas páginas ou em minhas ações, aquelas que deixarão de mim uma imagem, como um belo retrato. Não sei, ninguém nunca saberá. Sinto que fiquei árida, meus braços são ramos de uma árvore seca. Tentei envelhecer e talvez só tenha me tornado má.
Tenho medo. Marina poderia induzir os outros a voltar para casa antes da hora, para me surpreender. Preciso queimar o caderno o mais depressa possível, imediatamente, sem sequer retê-lo e me arriscar a me enternecer, sem dizer adeus. Esta será a última página. Nas seguintes não escreverei, e meus dias futuros serão tal como as páginas que se seguem a esta, brancos, lisos e frios. Lisa será a grande pedra branca sobre a qual, no fim, voltarei a me chamar Valéria. Era uma santa. Ricardo dirá a Marina, soluçando, quando Michele disse a mim. E ela não poderá desmenti-lo, não saberá nada. De tudo o que senti e vivi nestes meses, daqui a poucos minutos não haverá mais vestígios. Permanecerá no ar apenas um leve cheiro de queimado.